Canal 1. Professor Everton. 1. Teoria Geral da Constituição e do Direito Constitucional. 11. Origem e conteúdo do Direito Constitucional. Podemos conceituar Estado, de forma genérica e simplificada, como organização de um povo sobre um território determinado dotada de soberania. Nessa definição estão os elementos tradicionalmente descritos como necessários à existência de um Estado: a soberania, o povo e o território. Os estudiosos da teoria do Estado acrescentaram posteriormente a finalidade como elemento integrante da noção de Estado, ou seja, a organização soberana de um povo em um território deve ser orientada ao atingimento de um conjunto de finalidades. Todo Estado, conforme acima conceituado, tem uma Constituição, em sentido amplo. Nessa acepção ampla, ou sociológica, a Constituição é simplesmente a forma de organização do Estado. Trata-se de um conceito fático de Constituição, que independe da existência de um texto escrito, ou mesmo normas, escritas ou não, referentes a essa organização. Usualmente é empregada para descrevê-lo, a expressão Constituição Material do Estado. Denomina-se constitucionalismo o movimento político, jurídico e ideólogo que concebeu ou aperfeiçoou a ideia de estruturação racional do Estado de limitação do exercício de seu poder, concretizada pela elaboração de um documento escrito destinado a representar sua lei fundamental e suprema. Para efeito de estudo, identifica-se a origem do constitucionalismo com a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição da França, de 1791. Ambas são constituições escritas e rígidas, inspiradas nos ideais de racionalidade do iluminismo do século XVIII, e, sobretudo, na valorização da liberdade formal, laissez-faire, e do individualismo, marcas nucleares do liberalismo, corrente de pensamento hegemônica nos campos político, jurídico e econômico dos séculos XVIII, XIX e primeiro quartel do século XX. A expressão direito constitucional, explicitando que a organização estatal é sobretudo uma ordem jurídica, nasce com o constitucionalismo. Em sua origem, o direito constitucional refere-se tão somente à ordem jurídica fundamental do Estado liberal. Portanto, o direito constitucional nasceu impregnado dos valores do pensamento liberal. Com o seu desenvolvimento em um período seguinte, o direito constitucional, aos poucos, foi se desvinculando dos ideais puramente liberais. A Constituição assume uma nova feição, de norma jurídica e formal, protetora dos direitos humanos. Em decorrência dessa evolução de pensamento, a Constituição deixou de retratar exclusivamente uma certa forma de organização política, a do Estado liberal, com sua ideologia, e passou a representar o espelho de toda e qualquer forma de organização política. O conteúdo do direito constitucional desatou-se de considerações ideológicas puramente liberais, passando a tratar das regras fundamentais de estruturação, funcionamento e organização do poder, não importa o regime político nem a forma de distribuição da competência, aos poderes estabelecidos. Paulo Bonavides. Importante destacar que, em todas as fases de sua evolução, o constitucionalismo não perdeu seu traço marcante, que é a limitação, pelo direito, da ingerência do Estado. Governo. Na esfera privada. Essa sempre foi em todas as suas fases, a característica essencial do movimento constitucionalista. O direito constitucional é um ramo do direito público, fundamental à organização, ao funcionamento e à configuração política do Estado. Nesse papel de direito público fundamental, feliz expressão de José Afonso da Silva, o direito constitucional estabelece a estrutura do Estado, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercício do poder, bem como a limitação desse poder por meio, especialmente, da previsão dos direitos e garantias fundamentais. 1.2 Objeto do direito constitucional quanto ao foco de investigação. O direito constitucional, em sentido amplo, subdivide-se, conforme o foco principal de suas investigações e os métodos de que se vale para levá-las a cabo, em direito constitucional especial, direito constitucional comparado e direito constitucional geral. O direito constitucional especial, particular, positivo ou interno,
tem por objetivo o estudo de uma Constituição específica vigente em um Estado determinado. Sua orientação, portanto, é tipicamente dogmática. Ocupa-se do direito positivo, procedendo à análise, interpretação, sistematização e crítica das regras e princípios integrantes ou defluentes de uma certa Constituição, nacional ou estrangeira. Estudo do vigente direito constitucional brasileiro, ou do vigente direito constitucional italiano, ou do vigente direito constitucional argentino, etc. 1.3. Noções iniciais, objeto e evolução. A Constituição, objeto de estudo do direito constitucional, deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que rege a sua organização político-jurídica. As normas de uma Constituição devem dispor acerca da forma do Estado, dos órgãos que integram a sua estrutura, das competências desses órgãos, da aquisição do poder e de seu exercício. Além disso, devem estabelecer as limitações ao poder do Estado, especialmente mediante a separação dos poderes, sistema de freios e contrapesos, e a enumeração de direitos e garantias fundamentais. 1.4. Teorias da Constituição, sentidos. Positivista. Kelsen conceito formal. Constituição é norma jurídica que valida as normas que lhe são inferiores. Sociológica. Lassalle constitui fatores reais do poder. O resto é mera folha de papel. Concretista. Hesse Constituição não é apenas norma, nem apenas fator social. Ela incorpora norma e realidade. Força normativa da Constituição. Política. Schmitt Constituição é decisão política fundamental. O resto, que está escrito na Constituição, é apenas lei constitucional. Instrumento de governo. Enis Constituição é lei processual que organiza o Estado. Neutralidade constitucional. 1.4 Constituição em sentido material e sentido formal. Constituição em sentido material, ou substancial, é o conjunto de normas, escritas ou não escritas, cujo conteúdo seja considerado propriamente constitucional, isto é, essencial à estruturação do Estado, à regulação do exercício do poder e ao reconhecimento de direitos fundamentais aos indivíduos. Consoante ensina Paulo Bonavides, do ponto de vista material, a Constituição é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais. Na acepção formal, portanto, o que define uma norma como constitucional é a forma pela qual ela foi introduzida no ordenamento jurídico, e não o seu conteúdo. Por isso, diferentemente da concepção material, pela qual todo Estado possui Constituição, somente faz sentido falar em Constituição formal nos Estados dotados de Constituição escrita e rígida. 1.5 Classificação da Constituição. Quanto à forma, escrita, dogmática, formalizada em um texto escrito, não escrita, histórica, não há texto único centralizado. Quanto à estabilidade, flexível, é alterada da mesma forma que as leis inferiores, semi-rígida, uma parte é flexível e outra é rígida, rígida. A alteração é mais difícil do que as leis inferiores, super-rígidas, uma parte é rígida e outra é imutável. Imutáveis, todo texto é imutável. Quanto à origem, outorgada, imposta pelo detentor do poder, promulgada, elaborada com ampla participação popular, cesarista. O soberano edita o texto e, posteriormente, o submete a um referendo popular, pactuada, elaborada através de um pacto realizado entre os detentores do poder político. Quanto à voluntariedade, heteronoma, imposta por outro país, autônoma, elaborada pelo próprio país. Quanto à extensão, sintética, concisa, apenas definem os princípios gerais da organização do Estado, analítica, prolixa, trata de muitos temas. Outras classificações: dirigente, traça metas. Normativa, sai do papel. Nominal, não consegue sair do papel. Semântica, legitima o status quo injusto.
Ortodoxa, comprometida com uma ideologia específica. Compromissária, pluralista, contempla várias ideologias. Dúctil, não impõe um modelo de vida, mas apenas assegura as condições para o exercício do projeto de vida de cada pessoa. Balanço, visa reger o ordenamento por um determinado tempo. 1.5 Classificação da Constituição. Classificação da Confira de 1988. Escrita ou dogmática, formal, promulgada, rígida, analítica, normativa e dirigente. Teoria Geral da Constituição e do Direito Constitucional. 1.6 Histórico das Constituições Brasileiras. Constituição de 1824. Constituição Imperial, Estado unitário, concentrado no poder central, outorgada, conteúdo, material, alterabilidade, semi-rígida ou semiflexível. Não havia nenhuma forma de controle de constitucionalidade. Voto censitário financeiro, rol extenso de liberdades públicas, associado aos direitos de primeira geração, forma de governo, monarquia, sistema de governo, absolutista, apenas no final parlamentarista. Constituição de 1891 Forma de governo, república forma de Estado, federativa promulgada apenas direitos de primeira geração. Nasceu o TCU Nascimento do controle difuso alterabilidade, rígida sufrágio censitário, excluía os mendigos, e capacitário, excluía as mulheres, os analfabetos, abolida a pena de morte e surgimento do habeas corpus em sede constitucional. Constituição de 1934 promulgada a primeira Constituição Social do Brasil, trouxe os direitos de segunda geração, trouxe a justiça do trabalho, voto, primeira a garantir o voto feminino, mas ainda não podiam se alistar os mendigos e analfabetos. Controle concentrado, representação de inconstitucionalidade e surgimento do mandado de segurança, apenas o individual, e a ação popular. Constituição de 1937. Constituição Polaca. Características nazistas e fascista, outorgada, retrocesso, extraiu o MS e a ação popular, pena de morte, censura, possibilidade de perda dos direitos políticos, greve. A greve e o lockout são declarados recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional. Constituição de 1946 promulgada sufrágio, alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei. Não podem alistar-se eleitores os analfabetos. Extinção da censura. É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas. Função social da propriedade, prevendo desapropriação com indenização de extinção da pena de morte. Reconhecido o direito de greve. Restauração do IMS e da Ação Popular, SC 1665. Criou a ADIM, Controle Concentrado Abstrato. Constituição de 1967 outorgada. Ação de suspensão de direitos individuais políticos ficam aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução. De 31 de março de 1964-1968, Instituição do Inteligência Artificial 5, Emenda Constitucional número 1 de 1969. Em seu conteúdo uma verdadeira Constituição, o poder ficou cada vez mais centralizado, tanto horizontalmente, legislativo, executivo e judiciário, quanto verticalmente, União, estados e municípios nas mãos do Presidente da República. Elimina as imunidades parlamentares materiais e processuais, determina a liberdade de criação de partidos políticos. Teoria Geral da Constituição e do Direito Constitucional. 1.7 Estrutura e funções e conteúdo das Constituições. É possível afirmar que as Constituições costumam ter suas disposições agrupadas pelo menos em três partes: a. Um preâmbulo. b. Um conjunto de disposições permanentes. c. Disposições de cunho transitório. Ressalte-se que tanto o preâmbulo quanto as disposições transitórias nem sempre se fazem presentes nos textos constitucionais. A Constituição Federal de 1988 é composta de três partes: a. Preâmbulo. b.
Texto constitucional principal, e c. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADST. Preâmbulo da Constituição Federal de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Para o STF, o preâmbulo da Confira 88 não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo a posição ideológica do Constituinte. Em consequência, ele não possui relevância jurídica, não sendo norma central da Constituição. Observação. Atenção! No julgamento da ADI número 2.076, AC, o STF decidiu que o preâmbulo não tem força normativa, e que não é norma de repetição obrigatória pelas constituições estaduais. Assim, não se exige que as ACs invoquem a proteção de Deus. Corpo Permanente, parte principal, da Constituição Federal de 1988. Este será objeto de atenção detida na parte deste curso reservada ao direito constitucional positivo brasileiro, mediante remissão, no que for o caso, aos tópicos abordados na parte da teoria da Constituição, tal como no que diz com a mudança, reforma e mutação constitucional, as funções e estrutura, as normas constitucionais, eficácia, aplicabilidade, interpretação, etc. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADST, da Constituição Federal de 1988. Ao contrário do que acontece com o preâmbulo, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADST, é norma constitucional, tanto que só pode ser alterado pela via da emenda constitucional. Observação. Em síntese, quanto ao conteúdo do ADST, é possível afirmar que este inclui tanto disposições estabelecidas pelo Poder Constituinte, quanto pelo poder de reforma constitucional. Tais disposições podem atender pelo menos a 3 objetivos: a. Operar como direito transitório, regulando situações em caráter provisório e viabilizando a transição de um regime jurídico para outro; b. Excepcionar alguma regra geral do corpo permanente da Constituição; c. Regular temas concretos por prazo determinado, portanto, sem a pretensão de permanência das normas contidas no corpo permanente. Observação. Nos casos em que é mediante regulação no ADST, o Constituinte teve a intenção de excepcionar hipóteses concretas de incidência de uma norma geral do corpo permanente da Constituição Federal, ou mesmo estabelecer um regime jurídico especial ou determinadas vantagens para categorias específicas de pessoas, tal como ocorreu nos casos dos artes. 8º. Anistia concedida pelo Constituinte, e 19. Estabilidade para servidores que, quando da promulgação da Constituição Federal, se encontravam no cargo há mais de 5 anos. Observação. Logo, não se revela legítimo que uma emenda constitucional superveniente, pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, e mesmo de uma fraude à vontade do Constituinte, venha a subtrair ou restringir tal regime ou benefícios. É possível identificar as seguintes funções das Constituições, elenco inspirado nos catálogos de funções propostos por Klaus Stern, Gomes Canotilho e Otto Depenhoer, mas submetido a alguns ajustes. A. Limitação jurídica e controle do poder. B. Ordem e ordenação. C. Organização e estruturação do poder. D. Legitimidade e legitimação da ordem jurídico-constitucional. E estabilidade. F. Garantia e afirmação da identidade política. G. Reconhecimento e garantia. Proteção da liberdade e dos direitos fundamentais. H. Imposição de programas, fins e tarefas estatais, função impositiva ou dirigente. Considerando que cada Constituição possui determinada identidade,
Por mais que as constituições apresentem semelhanças estruturais e de conteúdo, também aqui há que partir do pressuposto de uma maior ou menor diversidade. Por outro lado, o conteúdo das constituições, aqui ainda não focando na ordem constitucional brasileira, guarda relação com as suas funções, pois, para cumprir sua função de estatuto da organização e estruturação do poder, a Constituição necessita ter, no seu texto, normas orgânicas, normas de competência e mesmo normas procedimentais. Teoria do poder constituinte. 2.1 Teoria do poder constituinte. Surgiu no século XVIII. O poder constituinte sempre existiu, nas mãos de um poder autoritário. Inspirou a primeira Constituição, França, elaborada por uma Assembleia e pela vontade de uma nação. Conceito: poder de criação de um novo Estado por meio da Constituição. Nos Estados federativos é o poder responsável pela criação das constituições estaduais. E também é responsável pela reforma da Constituição. Natureza jurídica do poder constituinte originário. Positivistas, poder de fato, inexiste direitos anteriores, se legitima em si mesmo, acima de toda e qualquer norma jurídica, poder político. Jusnaturalistas, poder de direito, poder jurídico, preexistente, superior ao direito positivado. Apegado a valores que antecedem a criação de uma Constituição. Espécies. Poder constituinte originário, 1 grau responsável pela criação da nova Constituição. A manifestação do poder constituinte originário inclusive nas constituições outorgadas ou ditatoriais. Poder constituinte derivado, 2º grau, reformador emendas de revisão, artigo 3º, ADST, emendas constitucionais, artigo 60 confira decorrente. Art. 25, confira, artigo 11, ADST. Poder constituinte derivado, 2º grau, decorrente, artigo 25, confira, artigo 11, ADST, inicial ou institucionalizador. Responsável pela criação das constituições estaduais reformador. Responsável pelas alterações não existe nos países unitários, império. Somente nos estados federativos. Titularidade, art. 1º, parágrafo único, confira, 88 povo, princípio democrático, exercício direto, plebiscito, referendo, ação popular, indireto, representantes eleitos. Conceitos importantes. Poder constituinte fundacional, responsável pela criação da primeira Constituição do país. Poder constituinte pós-fundacional, responsável pela criação das demais constituições. Poder constituinte material, responsável pela definição do conteúdo da Constituição, elencando os valores que deverão prevalecer. Poder constituinte formal, posterior ao material, responsável pela forma, o valor antecede a norma, organização, codificação. Poder constituinte difuso ou mutação, constitucional ou mudança constitucional silenciosa, mudança de contexto, de sentido, mas sem alteração do texto, mudança informal da Constituição à luz da nova realidade. Poder constituinte supranacional. A partir de 1945, surgiu o movimento de universalização dos direitos humanos. Existe uma força acima do Estado, que nos dá também a titularidade de poder constituinte fora do nosso país. Poder constituinte originário, características. Nasce normalmente por meio de uma ruptura institucional. Inicial, não existe nenhum poder antes ou acima. Inaugura a nova ordem jurídica. Quanto à forma, incondicionado, pois não há forma pré-definida quanto ao conteúdo. Ilimitado, de acordo com o direito positivo, pois a doutrina majoritária, jusnaturalista, sustenta que há limitações do direito natural, inalienável, não pode ser transferido para outros titulares, permanente, não se exaure com a conclusão da Constituição.